Marcos capítulo 1, do verso 1 ao verso 13, diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: Estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto. Esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, muito obrigado por este domingo, este culto de ceia do Senhor. Nós queremos te agradecer pelo que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Queremos te pedir que o Senhor leve a nossa mente, a de todos nós aqui, cativas à tua palavra, Senhor, agora. E que todos consigamos prestar atenção à mensagem do Senhor que está contida nessa passagem. Nos ensina por meio dela, Senhor. E logo em seguida, na celebração da ceia, que o Senhor também se manifeste no nosso meio. Traz paz ao nosso coração, dá certeza àqueles que estão em dúvida, dá arrependimento àqueles que estão em pecado, Senhor. E no nome de Jesus, se manifeste no nosso meio, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero começar hoje uma série de mensagens baseada no Evangelho de Marcos, e nós iremos até onde Deus nos permitir, parágrafo a parágrafo, capítulo a capítulo. O nosso intuito é pregar a palavra de Deus, só a palavra de Deus e toda a palavra de Deus. Então, vamos começar com o menor dos evangelhos. É o mais curto, é o mais direto, é aquele que foi escrito para mostrar com objetividade que Jesus é o servo de Deus. Marcos, ou João Marcos, era primo de Barnabé. Ele trabalhou também com o apóstolo Pedro, que no penúltimo versículo de sua primeira carta chamou ele de meu filho Marcos. Ele também trabalhou no final da sua vida com o apóstolo Paulo, que disse que era sobre ele que ele era muito útil para o seu ministério. Então Marcos foi alguém privilegiado, que trabalhou com 3 apóstolos. Nós sabemos que Pedro e Paulo eram apóstolos, né? Mas nem sempre nos lembramos do que está escrito em Atos 14, que diz que Barnabé também era apóstolo. Atos 14 diz isso. Então, alguns anos depois da morte do Senhor Jesus e de sua ressurreição, os cristãos acharam importante registrar como tinha sido a vida e o que Jesus tinha ensinado. E esses livros, muitos foram escritos. Deus separou 4 deles para colocar na sua palavra, e esse é o segundo deles: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros foram chamados logo no começo da história da igreja de evangelhos. E evangelho é uma palavra polissêmica, isto é, uma palavra que pode ter vários significados dependendo do contexto. Que a gente combinou, nada a ver, não deu muito certo, né? Vai ficar aí agora, né? Aí.
Então, evangelho, a definição etimológica é boas novas ou boas notícias. O evangelho também é toda a palavra de Deus. Evangelho também significa toda a mensagem de Deus. E um evangelho é um livro que relata a história do Senhor Jesus. Então Marcos escreveu este evangelho com base nas pregações de Pedro, e depois, é claro, ele ia conferir com Pedro se havia sido... Oi? Desligou aí, foi? Oi. E ele ia conferir se havia escrito corretamente. Então, mais ou menos 30 anos depois do ministério terreno de Jesus, o Espírito Santo lembrou todos eles, os 4 evangelistas. Mateus e João estavam lá presentes quando as coisas aconteceram. Lucas não estava, mas Pedro estava, e Pedro foi quem ajudou Marcos a escrever o seu evangelho. Então nós vemos aqui que aqui é o princípio do evangelho, e é destacado sobretudo o ministério de João Batista. Neste evangelho, Marcos quer mostrar quem é Jesus. Ele explica isso ao longo de todo o livro. Nesta primeira mensagem veremos sobre o início do ministério de Jesus. Então, em primeiro lugar, este livro registra o princípio do evangelho, conforme nós lemos no versículo 1. É exatamente o que diz o versículo 1, que este livro é o princípio do evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Este livro não é todo o evangelho. Por quê? Porque Jesus começou a fazer e a ensinar durante o seu ministério terreno, mas depois, quando ele subiu para o céu, após ressuscitar e passar 40 dias aqui na terra, ele designou para que a igreja continuasse fazendo e ensinando a sua mensagem, as suas obras. Então, o que nós vemos nos 4 evangelhos é o princípio, e o que nós vivemos na igreja é a continuação do evangelho de Jesus Cristo. E é interessante que este registro do princípio do evangelho começou com João Batista preparando o caminho para Jesus. É como se João Batista tivesse um trator, sabe, nessas ruas de terra, quando chove muito e elas ficam todas esburacadas, e aí vem um daqueles tratores e deixa a terra bem planinha, pois que seca tudo, né? Então João Batista teve esse ministério de aplanar os caminhos para a chegada do Messias. Ele foi o último dos profetas da antiga aliança. Ele foi aquele designado por Deus para preparar o coração das pessoas que veriam o Jesus Cristo, o Messias prometido. Então João começou esse ministério. Ele foi o último dos profetas. O princípio do evangelho também foi estabelecido pelo próprio Jesus, que é o evangelho de Deus encarnado, conforme Tito, capítulo 2, versículo 11, que Jesus é a encarnação do evangelho. Há um livro muito interessante escrito pelo pastor John Piper. Eu não li esse livro, mas o título é muito interessante. O título é Deus é o Evangelho. E é mesmo. Deus é a grande boa mensagem de salvação para o homem. Deus, Jesus Cristo, que é Deus encarnado, Ele é o próprio Evangelho. Ele é o Evangelho encarnado. Então o Evangelho é um livro, o Evangelho é uma mensagem, mas o Evangelho também é uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho continua sendo pregado pela igreja, mesmo em meio a qualquer adversidade. Eu recebi no grupo dos pastores nazarenos do nosso distrito mensagens que relatam como os pastores têm agido lá na Ucrânia, as bombas caindo, os tiros de fuzil sendo disparados, e muitos pastores, como muitos outros cidadãos ucranianos,
estão em bunkers, em lugares protegidos, e ali eles aconselham, eles acalentam e eles pregam a mensagem do Evangelho. Eles não fugiram, eles estão lá pregando o Evangelho. Então este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, mas esse Evangelho continua até os dias de hoje. Em segundo lugar, nós vemos que o Evangelho foi profetizado pelos profetas. Isso não foi uma mensagem que João Batista inventou da sua própria cabeça, porque estava em crise, porque tinha algum problema para resolver. Não. Os versículos 2 e 3 dizem exatamente isso, conforme está escrito no profeta Isaías. Se bem que essa parte que diz, acompanhe comigo, deixe sua Bíblia aberta e vá acompanhando. Estou enviando à tua frente meu mensageiro que preparará teu caminho. Não está escrito em Isaías, está escrito em Malaquias. Vocês não vão encontrar isso em Isaías, mas o verso 3 sim. Voz de falar, não é voz de vocês, é voz com Z, do que clama do deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Então, como se trata de uma passagem, de uma citação combinada entre Malaquias e Isaías, Marcos só disse que era Isaías, porque Isaías era o profeta mais importante para esse tema, o tema da chegada do Messias. Nós seguimos a mesma fé dos profetas e dos apóstolos. Aliás, foi para isso que Pedro escreveu suas 2 cartas. Nós meditamos em muitas mensagens, foram 10 mensagens que eu preguei recentemente aqui sobre a primeira carta de Pedro. Ele diz isso, sobretudo na segunda carta, que o objetivo dele era lembrar seus ouvintes a respeito do que os profetas e os apóstolos haviam ensinado. E é interessante que a doutrina cristã também é chamada de doutrina dos apóstolos, não porque se originou com eles. Dos apóstolos pode significar origem ou posse, mas porque Deus, o próprio Jesus, entregou essa mensagem para os apóstolos. E em Atos capítulo 2, verso 42, é dito que os irmãos perseveravam na comunhão, nas orações, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. A nossa fé, o que nós cremos hoje, é a mesma coisa que os apóstolos de Jesus pregaram, é a mesma coisa que os profetas do Senhor pregaram no Antigo Testamento, é a mesma coisa que a igreja vem pregando há 2000 anos. O Evangelho foi profetizado pelos profetas, e não devemos nos desviar para outras mensagens novas, mensagens que são como que massagem no ego, mensagens que dizem, você pode ser tudo que você quiser, basta você profetizar, mensagens que ensinam que se você der X reais naquela igreja, Deus vai te responder. Não, Deus não se vende, Ele se doou. A Deus ninguém compra. Não. Existem muitas vozes, muitas mensagens sendo pregadas por aí, mas nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, na mesma mensagem que foi pregada no Antigo e no Novo Testamento. Esse é o verdadeiro Evangelho. Em terceiro lugar, os mensageiros do Evangelho não são ninguém importantes, são apenas vozes. No versículo 3 e no versículo 4 é dito exatamente isso sobre João Batista. Voz, ele seria a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai vossas veredas, ou seja, ajeitem a sua vida. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Os mensageiros do Senhor não são ninguém importantes. O Senhor e a mensagem é que são importantes. Nós não somos importantes ao ponto de querer ser lembrados daqui a 100 ou 200 anos. Bruno, Kelly,
Maria, Jó, o que quer que seja. Nós somos apenas mensageiros de Deus. Somos uma voz. Se João Batista, o maior de todos os profetas, foi comparado apenas com uma voz que clamava no deserto, que dirá de nós, que não chegamos nem aos pés de João Batista? João sabia que não era ninguém importante, mas apenas uma voz. Tanto é que ele orou, e em João, no Evangelho de João, que não foi ele que escreveu, foi o apóstolo João, capítulo 3, versículo 30, está escrito o seguinte: João Batista orou: é importante que ele cresça, Jesus cresça, e que eu diminua. Deve ser assim conosco também. Muitas pessoas têm usado o Evangelho para se promoverem. Isso acontece na internet o tempo inteiro. Então existem perfis no Instagram que as pessoas não estão preocupadas em promover o Evangelho, estão preocupadas apenas em se promover por causa do Evangelho. É uma diferença muito grande. Irmãos, temos cuidado com isso. Temos cuidado para não querer nos promover em cima do Evangelho, da igreja, da mensagem que a gente prega. Não, devemos promover o Evangelho e não nos promover pelo Evangelho. Nós também não somos ninguém importantes. Deus é importante. Nós somos apenas seus mensageiros. Isso é o Evangelho. Mas em quarto lugar, a mensagem do Evangelho é de arrependimento de pecados, confissão de pecados, arrependimento de pecados, pois todos somos pecadores. São condições necessárias para o batismo nas águas. Por isso João não ficou em Jerusalém. Ele não queria se promover. Ele era de uma família sacerdotal. Ele era filho de Zacarias, um sacerdote. Chegaria um tempo que ele iria ministrar no templo em Jerusalém, mas ele abriu mão disso. Ele abriu mão da pompa. Ele abriu mão de ser famoso, de pertencer a uma classe sacerdotal. E ele foi para onde ninguém estava. Ele foi para onde ninguém queria. Mas pelo fato dele ser cheio do Espírito Santo, desde a barriga da mãe, todo mundo ia ouvir a mensagem de João. E João não aliviou para ninguém. Ele disse: raça de víboras, até quando vocês vão andar no seu estilo de vida pecaminoso? Arrependam-se e sejam batizados. E muitos eram batizados por João. João não pregou outra mensagem, independentemente do público. Não devemos mudar nossa mensagem também. Um amigo meu foi pregar numa inauguração de uma Câmara de Vereadores no interior da Paraíba. Não lembro qual foi a cidade. Também não faz diferença. Ele foi aluno meu no seminário. E é desse tipo de aluno que eu tenho orgulho. Ele disse que preparou uma mensagem sobre arrependimento de pecados e falou sobre o inferno lá naquela Câmara de Vereadores. E ele disse: há um mandamento na Bíblia que diz: não furtarás. Todos aqueles que furtam, que desviam verbas do poder público, irão para o inferno se não se arrependerem e não crerem em Jesus. E essa foi a mensagem que ele pregou. E pelo visto incomodou a muitos corruptos que estavam lá, porque o que não faltou foram bilhetes chegando para ele: pare com isso, acabe a mensagem, termine o sermão. E ele vendo os vereadores cochichando uns com os outros naquela Câmara de Vereadores, e os assessores e todo mundo nervoso, e ele pregando o Evangelho. João Batista fez isso diante de Herodes. E ele disse: não é lícito você tomar outra mulher que não é sua esposa.
Por causa disso, João Batista perdeu a sua cabeça, literalmente. Armaram para ele e lhe arrancaram a cabeça. E Herodes teve que cumprir, porque ele deu sua palavra. Mas mesmo sabendo que sua cabeça estava a prêmio, João jamais mudou a sua mensagem. Irmãos, nós não podemos mudar a nossa mensagem. A nossa mensagem é a palavra de Deus. Nós não podemos aliviar com medo de perder dizimistas ricos. Nós não podemos aliviar com medo de autoridades presentes. Não, devemos pregar a mesma mensagem de arrependimento. Aquele que não crê no Evangelho de Jesus, aquele que não entregar a sua vida para Cristo, está caminhando a passos largos para o inferno. Deve se arrepender dos seus pecados imediatamente, entregar a sua vida a Jesus Cristo e passar a viver como um crente. É isso mesmo. Carregar uma Bíblia, ler a Bíblia, orar e meditar nela diariamente, procurar uma igreja que pregue a Bíblia, se arrepender dos seus pecados, ser batizado nas águas e mudar de vida. Essa é a única forma de salvação, não há outra. E não faltará aviso. Eu estou pregando o Evangelho agora. Se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, pense bem, hoje pode ser inclusive o seu último dia de vida. E é para onde você irá após a morte? Aonde você irá abrir os olhos quando morrer? Muitas vozes e muitas mensagens são pregadas hoje em dia. Nós devemos ter o devido cuidado, pois as mensagens que geralmente nós costumamos gostar são aquelas que nós deveríamos odiar. E não faltam falsos mestres e falsos profetas na internet, onde a gente coloca e tem pessoas que estão supostamente pregando a palavra de Deus, contando gracejos, piadas, coisas completamente convenientes. E alguns ainda dizem, não, mas ele está comunicando a palavra de Deus. Irmãos, não se pode servir sopa num pinico. A palavra de Deus é a sopa, e ela deve ser devidamente apresentada, com a devida reverência que lhe é peculiar, que lhe é necessária. Nós não encontramos João Batista contando piadas. Nós não encontramos Jesus Cristo contando gracejos, no intuito de alcançar seguidores. Nós não lemos em nenhuma carta do Novo Testamento, e nem um livro do Antigo Testamento, qualquer profeta querendo ser agradável para comunicar a mensagem de Deus. Muito pelo contrário, os profetas de Deus, os verdadeiros mensageiros do Senhor, são aqueles que geralmente incomodam. Quando Jezabel e Acabe falavam com Elias, o profeta, não chamavam ele de, você é um cara diplomata, você sabe comunicar bem. Não. Chamavam Elias de o perturbador de Israel. Qual era a perturbação que Elias provocava? Ele orava, ele pregava a mensagem de Deus. Essa era a perturbação. Então é muito comum ligar o computador, o celular, a televisão, as 3 telas em que muitas pessoas estão viciadas hoje em dia, e não faltam pessoas com mensagens agradáveis, massagens no ego. Você é um vencedor, profetize, esse ano vai ser o ano da vitória. Como é que ele sabe? Falsos profetas, Deus não os enviou. Pode ter certeza disso. Se um pregador nunca fala em arrependimento de pecados, se o centro da mensagem dele não é Jesus Cristo, se o que ele diz não condiz com a palavra de Deus, não pode ser verificada na Bíblia, seja quem for, é um falso profeta, é um falso mestre, não os ouçam, o Senhor não os enviou. E quem seguir esses falsos mestres, irão para o inferno com eles. Em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 23, Jesus Cristo disse: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus,
mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E Jesus segue dizendo, em Mateus 7, do 15 ao 23, que naquele dia muitos dirão: Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos milagres? E Jesus não negou isso. Jesus completa dizendo: naquele dia eu direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois nunca vos conheci. Irmãos, os falsos mestres, os falsos profetas estão hoje em dia profetizando em nome de Jesus, expulsando demônios e fazendo milagres, mas não é porque eles fazem isso que são verdadeiros profetas do Senhor, porque eles não pregam o verdadeiro evangelho, e a gente tende a confundir. Ora, se ele opera milagres, o que ele diz é a verdade. Meus irmãos, não caiamos nessa besteira. Até um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Um relógio velho sem pilha vai dar a hora certa 2 vezes por dia, irmãos. Satanás usa esses homens para enganar aqueles desavisados. Que esse não seja o seu caso. Ore, leia a Bíblia e não caia em enganos. Não ouça pregadores falsos como David Leonardo, como Tiago Brunet. São falsos mestres, irmãos, está na cara deles, vocês não percebem? Não ouçam Ed Renekiewicz, não ouçam R.R. Soares, não ouçam esses falsos mestres, são enganadores. O Senhor não os enviou. E por que eu estou citando o nome deles? Eu citaria o nome deles se eles estivessem sentados aqui na primeira fila, irmãos. Se tem uma coisa que Deus me deu muito, foi muita coragem para pregar o Evangelho. Eu diria isso na cara deles. E se um dia tiver a oportunidade, direi. E convocarei um deles, cada um deles, para se arrepender de seus pecados. Vai que eu me encontro com um deles no aeroporto por aí. Chamarei para conversar e pregar o Evangelho. Pode ter certeza disso. Estou dizendo o nome deles, para que vocês sejam indesculpáveis, e porque também Paulo fazia isso. Paulo citou os nomes dos falsos mestres da sua época. Alexandre, o ladroeiro, me causou muitos males. Demas, tendo amado o presente século, abandonou-me. Himeneu e Fileto, eu os entreguei a Satanás. Falsos mestres. O Evangelho é isso, é claro, é transparente. Tem uma mensagem só, que é a mensagem de arrependimento. E Deus deixa claro quem são os falsos mestres. Quinto lugar, irmãos, Deus usa até os mais esquisitos mensageiros para anunciar seu Evangelho. João Batista não estava de paletó e gravata, não existia na época, mas ele não estava com a roupa sacerdotal, bonito, cheiroso, não. Olha como ele estava vestido, conforme o verso 6. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. Que profeta esquisito, hein? Roupa de pelos de camelo e um cinto de couro, meio metido a roqueiro, será? Comia gafanhotos e mel silvestre. Uma dieta e um vestuário bem diferentes do habitual. Irmãos, às vezes de onde a gente não espera é de onde sai. Às vezes é daquele irmão calado na igreja que nunca dá um amém, que nunca faz uma oração de voz alta, que Deus manda uma mensagem dele para nós. Às vezes é daquele pregador que não sabe falar direito, que fala por modo de quê, fala problema, que Deus usa para entregar uma mensagem ao seu povo. Eu vivo nos seminários desde 2005, quando eu comecei a estudar, e antes de terminar o meu curso comecei a ensinar teologia em alguns seminários, então já faz bastante tempo. Eu estou cansado de ver pessoas arrogantes nos seminários, porque são inteligentes,
porque decoram longos trechos da Bíblia, porque leem muito rapidamente. E às vezes terminam um curso do seminário com o diploma na mão e se desviam. Alguns da minha turma que se formaram comigo, estão desviados. E a última vez que eu encontrei com um deles, eu nunca vi alguém falar tanto palavrão em tão pouco tempo. Deus usa às vezes a quem a gente menos espera, irmãos. Esteja atento. Eu lembro de um caso bem interessante que aconteceu comigo. Eu estava na fila do banco para fazer um depósito, um caixa eletrônico, e na minha frente tinha uma senhora que notoriamente era cristã, saia longa, cabelo com coque, blusa de manga longa. Era uma senhora de mais ou menos 60 anos, e ela olhava para um lado, ela olhava para o outro, e disse: eu acho que essa mulher está meio complicada, acho que ela não sabe usar bem o caixa eletrônico. Mas tem algumas pessoas, né, queremos ajudar no banco, né? E eu nunca esqueço esse dia, irmãos. Não havia nada aparentemente que me caracterizasse como um cristão. Eu estava como costumo andar por aí, bermuda, tênis, camisa do Corinthians, estava de mochila e ouvindo música com fone de ouvido. Estava lá, na minha. Nada, não estava com camisa com versículo bíblico, não falei nada, fiquei na minha. Quando estava chegando a vez daquela mulher ir depositar o seu envelope com dinheiro lá no caixa eletrônico, e eu acertei. O aperreio dela era porque ela não sabia usar o caixa eletrônico, realmente, às vezes é meio complicado mesmo. Ela olhou, se virou para mim, olhou para trás e disse: meu filho, eu era bem mais jovem, né? Meu filho, você pode me ajudar aqui? Eu não sei depositar não. Claro, posso ajudar. Aí quando eu estava ajudando ela, aí expliquei, não tem que botar senha, né? Só depósito. Ela disse: olha, o que a senhora está fazendo é muito perigoso, pedindo ajuda de qualquer pessoa, cuidado com isso. É melhor na próxima vez a senhora pedir ajuda a alguém que trabalhe no banco, alguém que está com a farda do banco, é mais seguro para a senhora. E ela deu uma risada e disse: ah, meu filho, batei minha ciência, Jesus não se engana não. Deus mostrou para ela a quem ela deveria pedir ajuda. Foi isso que aconteceu. Eu falei: é verdade, irmã, é verdade. Jesus não se engana. As roupas e a alimentação de João Batista eram bem esquisitas para a época, mas tinha uma mensagem, até na sua roupa. Ele tinha encarnado a mensagem. Ele era o novo Elias. Elias se vestia assim. Há diferentes públicos que precisam ouvir o Evangelho, e é necessário que haja diferentes mensageiros também, para que todos sejam alcançados no Evangelho. Irmãos, lembram que eu preguei há algumas semanas aqui que Jesus chamou Pedro para ser um pescador de homens? Há diferentes tipos de peixes, vamos dizer assim, que precisam ser pescados. Nem todo mundo vai dar ouvidos a alguém que está de paletó e gravata, não. Então é necessário que pessoas, cristãos, que estão trabalhando nos mais diversos ambientes, que moram nos mais diversos lugares, que se vestem das mais diversas formas diferentes, pessoas que têm tatuagem no rosto, pessoas que eram usuários de drogas e hoje são cristãos, que todas essas pessoas pregam o Evangelho. É claro que eu posso chegar e pregar para alguém que está usando drogas, para alguém que é viciado, mas é muito mais provável que alguém que é viciado em drogas ouça alguém que já foi viciado em drogas. Deus tem usado pessoas das mais diferentes maneiras para alcançar os mais diversos públicos, os mais diferentes públicos. Esse foi o caso de João. Em sexto lugar, a nossa mensagem deve conduzir a Jesus, como foi a mensagem de João.
conforme os versículos 7 e 8, que dizem: e pregava dizendo, olha a mensagem dele, olha a pregação de João: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. A nossa mensagem não deve ser sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre os nossos usos e costumes, sobre as nossas preferências teológicas, mas sobre Jesus Cristo. Eu conheci ao longo da caminhada, agora em março estou completando 22 anos de crente, para a glória de Deus. Eu conheci muita gente machucada. Saí da igreja porque algumas mulheres me disseram isso. Eu gosto de usar calça. E na igreja que eu ia, as irmãs não falavam comigo porque eu usava calça. Que tristeza, irmãos. Em vez de pregar sobre Jesus, o povo está pregando sobre roupa hoje em dia. É claro que há limites. A gente não está em casa na hora de dormir. Há roupas adequadas, inclusive em órgãos públicos, né? Em muitos deles, os homens não podem entrar se estiverem de bermuda. A gente deve se vestir com dignidade. Mas existem calças compostas. Então, muitas vezes as pessoas estão pregando sobre roupas. Muitas outras pessoas estão pregando sobre a placa da sua igreja. A minha igreja é a melhor. Irmãos, quer saber a verdade? Para mim tanto faz. Se é a igreja do Nazareno, se é a igreja batista, se é a igreja presbiteriana, se é a igreja Assembleia de Deus, se é a igreja congregacional, é a mesma igreja. Uma só fé, um só batismo, uma só igreja, um só Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Somos irmãos. Quando eu fui para o seminário, quis estudar num seminário interdenominacional. Eu tive professores e colegas de turma, hoje eu tenho alunos de tudo quanto é igreja. Professores assembleanos, são meus amigos ainda hoje. Professores presbiterianos, que são meus amigos ainda hoje. Colegas congregacionais. Eu tenho um grupo no WhatsApp com 3 ex-alunos. Eu sou nazareno. Lá tem um batista, um presbiteriano e um congregacional. Oramos constantemente uns pelos outros, aconselhamos uns aos outros, nos reunimos de tempos em tempos, na casa de um, na casa de outro, geralmente é lá em casa. E a gente brinca um com o outro, conversa, ora, toma uma Coca-Cola, come um bolinho, e é uma maravilha. A nossa mensagem não é a mensagem da nossa igreja, mas é a mensagem de Jesus. Quer saber se alguém está pregando o Evangelho? Veja se essa mensagem que a pessoa prega está conduzindo para Jesus ou para a igreja dele. Por exemplo, já que eu estou rasgando o verbo hoje, né? A gente liga na Record e tem os programas da Igreja Universal. E a pessoa diz assim: antes de eu vir para a Igreja Universal, minha vida era uma desgraça. Agora que eu vim para a Igreja Universal, minha vida é uma maravilha, isso, aquilo, outro. A Igreja Universal mudou a vida daquela pessoa? Ela está muito longe de Cristo. A mensagem deveria ser: antes de eu me entregar a Cristo, a minha vida não valia nada. Agora que eu me entreguei a Cristo, a minha vida vale tudo. A minha vida é boa, tenho paz com Deus e com os homens. Quando a mensagem conduz para uma igreja, para uma doutrina, para um líder, ela não é uma mensagem bíblica. Ela é uma mensagem bíblica quando ela conduz a Jesus Cristo. Eu prefiro que Deus me mate antes de eu mudar a minha mensagem. 7º lugar, Deus pode usar o mensageiro para abençoar alguém maior que ele. Conforme o versículo 9: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Veja, o menor
abençoando o maior. Na igreja é assim, irmãos. Eu lembro quando eu comecei a dar aula no seminário, eu tinha 22 anos e muitos quilos a menos. E eu lembro que eu dava aula para uma turma de obreiros, todos pastores. E eu sabia que podia ter dificuldades ali. Então eu lembro muito bem, comecei aquela aula no primeiro dia, dizendo o seguinte: irmãos, eu sou o mais novo aqui. Eu não sou pastor. Eu sou recém-formado no seminário. Vocês são pastores experientes. Eu tenho muito a aprender com vocês. Mas não se esqueçam que Deus pode usar o menor para abençoar o maior. E essa não foi a única vez que aconteceu, não. Quando Jesus estava no Getsemane, ele orou. E Lucas diz que Deus enviou um anjo para consolar o Senhor. Um anjo que ele havia criado alguns milhares de anos antes. Foi usado por Deus Pai para consolar Deus Filho. Então não importa quem esteja pregando a mensagem, não se julgue superior. Baixe a cabeça, abra os ouvidos e ouça a mensagem do Evangelho. Não importa quem está mandando a mensagem, se ela é de Deus, ouça. No reino de Deus, todos somos iguais. Deus usa até o menor, humanamente falando, para abençoar o maior. Oitavo e penúltimo lugar. A Trindade se manifestou no início do ministério terreno de Cristo. A gente vê isso é muito importante que vocês observem os versículos 11 e 12. Diz que quando Jesus foi batizado, vamos ler a partir do 10. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem. A expressão é os céus se rasgarem, tá? Literalmente. E o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto. Irmãos, nós vemos ali as três pessoas da Trindade no batismo de Jesus, mostrando que a Trindade não são três deuses, não são três formas de Deus se apresentar ao mundo, como alguns pensam. No Antigo Testamento, Deus Pai. Durante o ministério de Jesus, Deus em forma humana. E depois da subida de Jesus para o céu, o Espírito Santo. Não. A Trindade significa que Deus existe eternamente em uma só pessoa. Aliás, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são Deus. Cada pessoa é Deus e os três são Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo formam a Trindade. As três pessoas estão reunidas aqui. Essa passagem refuta inúmeras heresias sobre a Trindade, mas mostra também que Jesus é o Filho amado de Deus, o Filho querido. E como alguém já disse, Deus gostou tanto de ter um filho, que resolveu ter muitos filhos. E hoje nós estamos aqui como filhos de Deus, porque Ele gosta de ter muitos filhos. Em nono e último lugar, sobre o início do ministério de Jesus, sobre o princípio do Evangelho. O ministério de Jesus teve que ser provado desde o início. Após o seu batismo, nós lemos no versículo 12, que imediatamente o Espírito o levou para o deserto. Esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Logo após ser batizado, Jesus foi para o deserto para ser tentado. E ali ele passou 40 dias sem comer. Provavelmente ele bebia água, porque o texto de Mateus e de Lucas também dizem que após aqueles dias ele teve fome, mas não fala de que ele teve sede.
É possível que ele tenha bebido água, tenha sido um jejum de alimento, mas não um jejum de líquido, de água. Fato é que assim foi que Jesus começou o seu ministério. Não foi fácil para ele, não é fácil para nós. Se o Filho de Deus não teve facilidade no seu ministério, por que esperar que nós teremos? Não teremos. Mas o importante não são as facilidades ou dificuldades. O importante é que Jesus Cristo está conosco. Que Deus está conosco. E para concluir, Jesus começou seu ministério sendo batizado por João e sendo tentado no deserto. Com a aprovação divina, com a voz vinda do céu e o Espírito Santo se manifestando, percebemos que o Deus Trino estava envolvido na salvação do homem. Deus deseja salvar os pecadores. Ele mesmo veio à terra para nos salvar. Ele deu seu único filho para morrer por nossos pecados, pois todos somos pecadores. E assim somos incapazes de nos salvar. Você já tem certeza da sua salvação? Se morrer hoje, vai para o céu? Se você não tem certeza, entregue-se a Cristo agora mesmo. A Igreja de Cristo foi entregue a missão de continuar levando esse Evangelho. Nós estamos aqui para isso. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Faremos isso até que Ele venha. Eu quero perguntar, antes de encerrar o meu sermão: há alguém em nosso meio que deseja entregar a vida a Jesus? Se há, levante sua mão e nós vamos orar por você. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Oremos.